Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele era bem mais velho do que eu. Devia ter uns 40 anos, um pouco mais. Eu tinha recém-completado 19. Mas sabe quando a pessoa chama a tua atenção? Eu trabalhava num comércio de sucos e salgados e volta e meia ele aparecia ali. Finzinho da tarde, geralmente, para fazer um lanche. Desde o começo, imaginei que ele trabalhasse ali por perto. Normalmente estava acompanhado de um amigo, com certeza colega de serviço, mas de vez em quando também aparecia sozinho. O fato é que desde que bati os olhos nele pela primeira vez, me senti, sei lá, empolgada, eufórica, sabe, coisa assim, sem motivo. Só que naturalmente, sempre fiquei na minha, né? Até porque nem conhecia a pessoa. Só que aos poucos, senti que ele também começou a prestar atenção em mim. Um dia, lembro que ele apareceu ali sozinho, pediu um café e um pastel, servi como sempre, e foi então que ele perguntou: escuta, como é que você se chama? Falei que me chamava Gabriel. Ele sorriu e se apresentou. Seu nome, Moacir. Me estendeu a mão, nos cumprimentamos. Fazia algum tempo já que ele frequentava o lugar ali. Mas aquela foi a primeira vez que ele me dirigiu a palavra assim, que não fosse só para pedir o lanche. Quer dizer, ele fazia os pedidos, né? Mas, enfim, ele confirmou a minha suspeita. De fato, trabalhava ali perto, numa loja de carros seminovos. Quis saber onde que eu morava, se morava ali perto. E ele falou que morava perto do terminal. Pensei até que fosse ficar nisso, mas aí ele me olhou assim como se estivesse querendo dizer alguma coisa e perguntou se eu tinha namorado. Fiquei até meio sem jeito, mas falei a verdade, que não tinha. Ele fez uma cara de surpresa, pareceu até que não acreditou. Sei lá. E foi então que ele me surpreendeu. Nunca ninguém tinha, sabe, falado assim comigo de maneira tão direta. Se assim a gente podia combinar de se encontrar qualquer dia, né? Para conversar com mais calma. Eu, por exemplo, tinha muita vontade de te conhecer melhor. Sábado, por exemplo, que hora que você sai daqui? Ele estava me convidando para sair. Sabe, foi surpresa o modo direto, como ele falou comigo. Por coincidência, justamente naquele sábado, eu estaria de folga. E quando lhe falei isso, ele quis saber o que eu ia fazer depois, principalmente à tarde, tipo 2 horas, 3 horas da tarde. Se tinha algum compromisso. Falei que não. E ele então me propôs que a gente saísse. Pediu o meu número para podermos combinar tudo certinho. E olha, só topei porque ele falou que não era comprometido. De modo que hoje em dia a gente sabe, né? Homem sempre fala a mesma coisa. Mas não sei, eu senti firmeza quando ele falou. Foi desse modo que a gente se aproximou. Já naquele mesmo dia, ele mandou algumas mensagens e não fez nenhuma questão de esconder o seu interesse. Falou um monte de coisa bonita, fez elogios, falou que eu era muito linda, que achou isso desde a primeira vez, enfim. De qualquer maneira, mandou mensagem e eu fiquei esperando por ele, era o combinado, numa rua que ficava ali perto. Olha, eu não vou mentir, viu? Até porque não adianta mentir, né? Naquelas alturas, eu já estava tão encantada por esse homem. Sei lá, é como eu já falei. Desde a primeira vez que bati os olhos nele, que ele me chamou atenção. Tudo bem que era mais velho do que eu. Parecia ter uns 40 anos, talvez até um pouco mais. Mas, quer saber?
Para mim, essa questão de idade nunca importou. O que vale é o que a pessoa sente uma pela outra. Quando deu o horário, ele passou de carro para me apanhar. Era a primeira vez que ele me via usando roupa comum, normal, né? E não uniforme, e sem aquela touca na cabeça. Eu estava com o cabelo solto, bem escovado, e acho que ele percebeu. Olhando para mim assim um tempo, até que falou: nossa, você tá mais linda ainda. Nunca tinha te visto assim de cabelo solto. Fomos a uma lanchonete e o clima entre nós dois estava tão gostoso. Olha, estava tudo assim, tão favorável, que sinceramente, acho que nem precisávamos ter saído de carro para rolar o nosso primeiro beijo. E foi como eu já esperava, um beijo tão gostoso, sabe, tão delicioso, que eu, sinceramente, de olhos fechados, cheguei a agradecer a Deus. E olha, ele até que tentou estender aquele nosso encontro para um lugar assim mais secreto, digamos assim. Mas claro que eu não iria ceder logo naquele nosso primeiro encontro, né? Até porque ele parecia um homem assim, tão experiente. De todo modo, passamos a tarde juntos, trocando beijos, conversando, nos conhecendo melhor. Como eu já disse, ele já tinha falado que não tinha ninguém. Depois falou que era separado, tinha 2 filhas, que inclusive à noite ia dar uma passadinha para ver as meninas na casa da mãe delas. Perguntei se ele ainda se dava bem com as mulheres. E ele falou assim que na medida do possível. O fato é que começamos um romance. Nos víamos todos os dias, ele sempre ia me ver. E também aproveitávamos para ficar um pouco juntos depois do serviço. Não era sempre, mas quando era possível, ele me levava para casa no fim do dia. Acho que não preciso nem dizer que fui me apegando cada dia mais. Já estava atraída desde o primeiro minuto, imagine depois, né? Pelo fato de ser um homem assim mais experiente, eu acho que isso me deixava mais enfeitiçada ainda. Eu nunca tinha feito amor com um homem da sua idade. E isso mexeu tanto comigo. Senti tanto prazer nos braços dele que ele sabia exatamente o que fazer para me deixar feliz, tanto na cama quanto fora dela. E isso não dá para negar. Essa parte da cama fez com que eu me apegasse ainda mais. Depois de um tempo juntos, perto de completarmos 2 meses de relacionamento, falei que o pessoal da minha casa queria conhecê-lo. Senti que ele não ficou muito à vontade, assim, quando eu falei. Sempre que eu convidava para ir até a minha casa, mesmo que fosse só para conhecer os meus pais, os meus irmãos, ele dava um jeito de sair pela tangente. Eu não entendia por que ele ficava tirando o corpo fora, porque teve um dia, inclusive, que eu disse: nossa, pelo jeito você não está levando muito a sério o nosso namoro, hein, moça? Não quer nem conhecer minha família? Aliás, quando que você vai me levar para conhecer a tua? Tuas filhas, por exemplo? Qualquer dia desses aí, a gente combina. Era sempre assim que ele falava. Só que nunca mais tocava no assunto. O tempo foi passando, já estávamos juntos há uns 5 meses, quando num sábado, eu de serviço, ia sair por volta das 5 horas da tarde, e tinha ali várias pessoas fazendo lanche. Entre essas pessoas, havia 2 mulheres e 2 crianças, 2 meninas, para ser mais exata. Estavam ali comendo pastel e tomando suco. Como sempre gostei de crianças, acabei reparando um pouco mais naquelas meninas.
O Moacir tinha mandado uma mensagem dizendo que estava finalizando uma venda e que depois ia passar ali na pastelaria para me apanhar. Olha, devia ser mais ou menos, sei lá, 4:30, quando vi entrando pela porta e vindo na direção do balcão, bem onde eu estava. Entrou todo sorridente, só que antes que ele chegasse no balcão, eis que uma daquelas meninas, olha, foi uma coisa surreal. Quando me lembro desse acontecimento, eu chego a ficar arrepiado de novo, porque uma daquelas menininhas que estavam ali, quando viu entrando, apontou o dedo para ele e falou: papai. A outra menina fez o mesmo. As duas levantaram lá de onde estavam e vieram correndo na direção dele. Ele também se voltou na direção das duas, mas eu reparei que ele ficou pálido, assustado. Não sabia se olhava para mim ou se olhava para as meninas ou para aquelas duas mulheres que estavam sentadas naquela mesa. As meninas se agarraram nele. Ele fez carinho na cabeça de uma delas e depois perguntou para uma daquelas mulheres: o que vocês estão fazendo aqui? No que uma das mulheres respondeu: a gente estava aqui perto. Ia passar na loja para ir embora com você. Mas os meninos falavam que estavam com fome. Aí resolvemos parar aqui para fazer um lanche. Precisava explicar quem era aquela mulher? Só podia ser a mãe, né? Das meninas. Ou seja, a ex-mulher dele. Quer dizer, não entendi, primeiro, por que ele tinha reagido daquele modo. Porque, repito, ele ficou visivelmente assustado, até meio atarantado. Ficou meio perdido. Perguntou se já tinham terminado de comer, para já ir embora para casa, e ela confirmou. Aí ele quis saber se já tinham pago a conta. Ela falou que não. E foi só então que ele se aproximou do balcão ali do meu lado. Estranhei o jeito dele, porque ele me tratou de um jeito esquisito, como se não me conhecesse. Nem sequer me cumprimentou. Só perguntou quanto que tinha dado a conta. Pediu que deixasse anotado, que depois ele pagaria. E acrescentou, mas assim meio... Sabe que a pessoa disfarça, assim, bem baixinho? Vou levar as meninas e depois a gente conversa. Nem esperou perguntar alguma coisa. Simplesmente já se virou da direção das mulheres e crianças, a chamando e tomando o rumo da porta. Dali do balcão, sem entender muito, mas já desconfiada, eu os vi entrando no carro dele e partindo. Fiquei sem saber o que pensar, esperando que ele me ligasse, mandasse alguma mensagem, só que nada. Apesar de tudo, da cena esquisita que eu tinha presenciado, juro que procurei não pensar no pior, embora estivesse com a pulga atrás da orelha, pelo modo como ele se comportou. Na verdade, só fomos conversar mesmo no domingo, na parte da tarde. Ele pediu desculpas, disse que não sabia que sua ex-mulher e as meninas iam aparecer ali naquela pastelaria, justamente no lugar onde eu trabalhava, embora fosse perto ali do serviço dele. Eu falei que estava tudo bem, que ele não precisava pedir desculpa, estava tudo tranquilo, embora, repito, eu tivesse estranhado muito o modo como ele se comportou. Dei uma cutucada, né? Você podia ter aproveitado para nos apresentar, né? Já passou da hora da tua família saber que a gente tá junto. Aliás, não entendo também por que você tá fugindo de conhecer meu pai, minha mãe. Não tô fugindo, meu bem. Só acho melhor a gente ir assim, mais devagar, sabe?
Não fiz mais nenhum comentário. Era visível que ele não queria tocar naquele assunto. Vida que segue, nosso namoro também, eu da minha parte, cada dia mais apaixonado. Até que uns 2 meses depois, talvez um pouco menos, um sábado, tínhamos passado 2 horas no motel. E quando estávamos saindo, na hora de acertar a conta ali na portaria, enquanto ele conversava com o atendente, o celular dele começou a vibrar. Alguém ligando para ele. Detalhe, ele sempre tirava o toque, deixava só vibrar. E também sempre deixava o celular no bolso. Dificilmente deixava o aparelho assim à vista. Só que naquele dia, estava ali no console do carro. De modo que eu espiei assim por cima e deu para ver quem estava ligando. O detalhe é que não era um número de celular que aparecia na tela, mas um nome. Quer dizer, não era nem um nome. Era só uma palavra que me causou um frio na espinha. O que estava escrito ali, em vez de nome ou do número de um telefone, era apenas a palavra amor. Senti aquele frio na espinha. Amor? Mas como assim amor? Até onde eu sabia, o amor dele era eu. Por que ele tinha cadastrado aquele número como amor? Ele naturalmente percebeu que o celular estava vibrando. Aí se virou assim, meio atrapalhado, pegou o aparelho rapidinho do console, só que em vez de atender, desligou. Nisso, o portão do motel se abriu e nós saímos. Foi só então que eu perguntei: quem foi que acabou de te ligar, hein, moça? Não sei, Gabriel, não vi eu. Deve ser alguém da loja. Ah, você não viu? Mas fique tranquilo, porque eu vi. Estava escrito amor ali na tela do celular. Quem que estava te ligando, hein, moça? Pensa no tempo quente. Nesse meio tempo, o celular dele começou a vibrar de novo. E eu o coloquei contra a parede. Até porque só podia ser a mesma pessoa, claro. Exigi que ele mostrasse o celular para eu ver quem que estava ligando. Que ele atendesse a pessoa e falasse com ela no viva voz. Só que naturalmente, claro que ele não fez isso. Olha, eu podia ser a mulher mais boba e burra desse mundo. Só que até mesmo eu podia ver que ele estava mentindo para mim. Brigamos feio. E eu fiquei tão revoltado que no primeiro sinal em que ele parou, abri a porta do carro e saí. Fiquei fula da vida. Revoltada. Era certo que ele andava aprontando comigo. Ele ainda tentou ir atrás, de carro. Ficou ali pedindo que eu entrasse pra gente conversar, mas eu não dei a mínima. Ele só parou de me seguir quando entrei por uma rua que era contramão para ele. Mesmo assim, depois ficou me ligando. Pensa no estado em como eu fiquei. Ele estava mentindo para mim, me enganando. Como eu já imaginava, ele estava me esperando perto da minha casa. Acabei concordando em conversar com ele no carro. Fiquei olhando para a cara dele, à espera de uma explicação. Percebi que ele estava bem nervoso. E quando começou a falar, senti que ele estava pretendendo me enrolar de novo. Por isso, logo cortei. Moacir, sem mentira. Quem é essa pessoa que você cadastrou aí no teu celular como amor? Ele suspirou, franziu a testa, passou a mão no cabelo. É a mãe das minhas filhas, Gabriel. Como é que é? Como assim? Não sabia que você chamava a tua ex-mulher de amor. Não, é sério isso? Ele demorou para responder. Até que
soltou a bomba. Tem uma coisa que você precisa saber aqui. Eu já devia ter te contado faz tempo já, mas fiquei com medo, né, de você não entender, querer me largar. É que... Fala logo, Moacir. Antes de mais nada, Gabriela, eu quero que você saiba que eu gosto de você de verdade. Estou apaixonado. Não quero te perder. Eu sabia que você não ia entender. Antes mesmo de ele completar, eu já sabia o que ele ia falar. E eu não estava enganado. Não demorou muito. Sabe o que é? É que eu não estou separado. Eu inventei isso para me aproximar de você. Você só pode estar brincando comigo. Você mentiu para mim. Diz que não tinha ninguém. Quando tinha... Quer dizer, você continua casado com aquela mulher? Continuo. Nunca me separei dela. Só que é de você que eu gosto, Gabriela. Acredite em mim. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Olha, se não fosse pelas meninas, eu já teria me separado há muito tempo. Você é um mentiroso, você. Você é mais um enganador de tantos que existem nesse mundo. Você é um cafajeste. Eu te odeio. Eu não quis nem terminar aquela conversa. Aliás, para mim a conversa já estava terminada. Abri a porta do carro, como tinha feito daquela outra vez, saí e pedi que ele nunca mais me procurasse. Pensa na minha decepção. Justo eu fui cair naquela conversinha mole. Bom, agora dava para entender, né? Por que ele enrolava tanto para conhecer a minha família e não queria me levar para conhecer a família dele, nem mesmo as duas filhas. Aliás, estava bem explicado também por que ele reagiu daquele modo quando viu as meninas e a mulher lá na pastelaria. Claro, né? Ficou assustado, imaginou que... É como dizem, né? Onde há fumaça há fogo. Eu devia ter entendido tudo, mas não, né? Bobinha. Continuei dando crédito. É que quando o homem começa a enrolar desse jeito, a gente sempre tem obrigação de desconfiar de alguma coisa. Ele não parou de correr atrás de mim depois, mas não dei o braço a torcer. E ainda falei que se ele não saísse do meu pé, ia procurar sua mulher, contar tudo para ela. Estava tão apaixonada por ele. Só que jamais ia me sujeitar a um papel desses, né? Amante. Só estava me sujeitando porque não sabia de nada, já que a paixão me cegou. Me tornou mais burra ainda, a ponto de eu não vi o que se passava ali, na minha frente. Que desilusão, meu Deus. Proporcional à paixão que eu sentia, simplesmente acabou comigo. Continuo sofrendo por ele. Não sentir uma paixão do peito assim, de uma hora para outra. Mas quer saber? Mesmo que ele se separe agora, não quero nunca mais saber desse homem. Até porque quem mente uma vez, mente mil. Ele não só traiu a própria esposa, a quem chamava de amor, como me traiu também. Foi exatamente assim que eu me senti. Traída, enganada, feita de boba, de palhaça. Eu não merecia isso. Ninguém merece, ninguém. Por isso que repito, mesmo apaixonado e sofrendo, ainda que ele se separe e se ajoelhe diante de mim, nunca mais vou querer nada com esse homem. Você mentiu para mim, Moacir. Você me fez de boba. Sabe o que aconteceu? Será que você não percebeu ainda? Você me enganou. Você me fez de palhaça.